Dê seu carro de luxo para sua irmã como presente de casamento. Minha mãe declarou no microfone diante de 150 convidados. Eu congelei. Então, o estranho se levantou e disse: tocar nos bens dela de novo, e você vai perder os seus. O salão mergulhou em silêncio. Meu nome é Brandon. Tenho 35 anos, sou o filho mais velho e aquele que nunca faz escândalo. Sou psicólogo. Meus dias são cheios das histórias das pessoas, ciclos de ansiedade, violações de limites, espirais de culpa familiar. Eu as ajudo a organizar tudo. Escrevo anotações e tópicos bem claros. Respiro devagar. Não elevo a voz. Dirijo um coupé azul meia-noite que comprei usado, mas cuidei como se fosse novo. Minha irmã Ava tem 28 anos e é alérgica à palavra não. Minha mãe acredita que ser o mais velho significa ser o provedor. Meu pai flutua acima dos conflitos até que eles batem na carteira dele. Esse é o elenco. Eu gostaria de estar exagerando. Eu não deveria estar no palco do casamento. Eu era apenas o irmão com um cartão de brinde no bolso e uma risada suave pronta para as fotos. O salão cheirava a rosas e buttercream. O DJ testava o microfone. Taças tilintavam. Eu ensaiava mentalmente uma frase simples para Ava e Léo: que vocês escolham um ao outro todos os dias comuns. Quente, breve, seguro. Então minha mãe pegou o microfone. Ela não pediu. Não sussurrou. Virou-se para os 150 convidados e sorriu daquele jeito que ela tem quando está prestes a dizer algo divertido. Todos, disse ela, batendo no microfone, uma surpresa. Brandon está dando para Ava seu carro de luxo como presente de casamento. O aplauso não era aplauso. Era fricção nervosa. As pessoas me olhavam, depois para as chaves do carro na mesa. Senti meu maxilar travar. O sangue estrondava nos meus ouvidos. Meu rosto devia ter feito algo porque os lábios de Ava se curvaram. Esperança, ganância, os dois. Eu não me levantei. Não sorri. Congelei. Minha mãe continuou. Ele sempre quis fazer algo especial para sua irmãzinha. Ela piscou para mim como se fôssemos cúmplices. Então uma cadeira arrastou. Um estranho, na casa dos 40, terno cinza, olhar calmo, levantou-se de uma mesa no fundo. Ele não era do nosso lado. A voz dele cortou os alto-falantes com clareza. Tente pegar os bens dele de novo, disse a minha mãe, e você perderá os seus. O salão mergulhou em silêncio. Alguém deixou cair um garfo. O DJ deslizou a mão fora do fader. O sorriso da minha mãe vacilou. Ava piscou como se uma luz de anel tivesse apagado. Eu senti um pensamento claro emergir na superfície da minha mente, simples e sólido: não vou fazer isso de novo. Mas eu não me mexi. Ainda não. Isso veio depois. Primeiro veio aquele tipo de silêncio em que uma família decide quem você é em público. E eu aprendi, profissional e pessoalmente, que a primeira pessoa a falar depois de um choque define a narrativa. Deixei minha mãe tentar. Obviamente, ele ia surpreendê-la. Ela falou, clara e firme ao mesmo tempo. Ele só é tímido. Olhei para meu copo de água e contei 3 respirações. Tímido, claro, mas não estúpido. E não um caixa eletrônico com sorriso. Isso não começou no casamento. Começou anos atrás, em salas menores, vozes mais suaves. Passei pela pós-graduação sozinho. Clientes com valores ajustados durante o dia, turnos de barista à noite, horas de supervisão nos fins de semana. Comi sopa enlatada e registrei cada centavo. Quando finalmente abri meu consultório, um escritório alugado, sofá usado, abajur com cúpula torta, pensei que talvez a matemática da família mudasse. Achei que ser médico significaria ser adulto, não doador. O primeiro grande pedido foi temporário. Último semestre da Ava. Problema com a matrícula. Minha mãe disse: eles não vão deixá-la se registrar a menos que paguemos o saldo até sexta. Era um número que me revirava o estômago. Eu transferi de qualquer jeito. Vamos devolver, disse meu pai, olhando para algum ponto acima do meu ombro. Eles não devolveram. Eu relevei como amor. Depois foi só até eu arrumar um emprego. Depois, calção.
Depois, vestido para a entrevista, porque a aparência importa. Cada vez, o roteiro da minha mãe, você é o estável, querido. Cada vez, meu peito apertava, depois eu respirava fundo e pagava. Limites são mais fáceis de ensinar do que de manter. Quando finalmente comprei aquele carro, não era ostentação. Era uma promessa para mim mesmo. Couro condicionado à mão nas manhãs de domingo. Histórico de manutenção em pasta organizada. Seguro no meu nome apenas. Sem coassinantes, sem favores. Representava algo que eu não sabia como explicar para eles. Uma linha. Um ano depois, o grupo de mensagens começou a apodrecer. Bran, posso pegar o carro por uma semana? Ava escreveu. Minha amiga precisa ir aos ensaios. Eu respondi, não, seguro. Minha mãe respondeu com uma série de emojis revirando os olhos, como uma adolescente. Meu pai deu um joinha. Sem ideia para quem. Houve cortes menores. Minha mãe, por acidente, se adicionou como contato de emergência no meu consultório e começou a atender ligações quando minha recepcionista estava no almoço. Ela sussurrava, ele está ocupado com clientes importantes na linha do meu consultório, como se estivesse fazendo teste para gerente. Eu disse para ela parar. Ela disse, estou ajudando. E me enviou uma lista de valores de sessão mais altos que eu deveria ter coragem de cobrar. Eu mudei a senha do telefone. A pressão financeira aumentou um ano antes do casamento. A família do Léo é muito tradicional, disse minha mãe. O que aparentemente significa que eles gostam de lugar grande, banda, flores, lembrancinhas. Não esperam que a gente combine, claro, me assegurou enquanto me enviava planilhas, mas seria adorável se combinássemos. Então veio o pedido real, você poderia cobrir o depósito? Estamos entre algumas coisas. Entre algumas coisas acabou sendo o hobby do meu pai que virou prejuízo, o emprego da Ava que virou demissão e depois criação de conteúdo. Eu disse que pensaria. Ela respondeu, já dissemos a eles que você iria. Fiquei olhando para a mensagem tempo suficiente para sentir meu rosto esquentar. Então escrevi, não. Pressionei enviar e coloquei o telefone virado para baixo. Minha mãe ligou 5 minutos depois. Não, olá. Você está sendo cruel, disse ela. Você sabe que não temos. Eu respondi, esse é o ponto. Ela suspirou. Você é psicólogo. Entende de família, deveria ajudar. Eu disse, ajudar não é financiar. Ela desligou. Uma semana depois, meu pai tentou uma estratégia. Me levou para almoçar em um lugar onde os garçons se ajoelham para servir água como se estivessem fazendo uma proposta. Sua irmã só vai ter um casamento, disse ele. Estatisticamente, falso. Significaria muito, insistiu. Limites significam mais, respondi. Ele assentiu, como se tivesse entendido. A conta chegou. Ele a deslizou para mim com 2 dedos. Então veio a emergência do vestido. Ava me avaliava de uma boutique sob uma iluminação que faz todo mundo parecer importante. É este, disse ela, olhos brilhando. Se eu deixar um depósito hoje, consigo o preço do trunk show. Eu respondi, então não deixe. Ela piscou como se eu tivesse mudado de idioma. Você não está falando sério. Estou. Ela ficou imóvel, depois fria. Você é tão mesquinho. Eu não disse nada. Ela soltou a frase que eu poderia recitar no sono: família ajuda família. Na manhã seguinte, acordei com uma votação no grupo da família. Brandon deve ser solidário? Era a ideia de diversão da minha mãe. Coração verde para sim. X vermelho para não. Meu pai clicou no coração. Ava clicou no coração. 2 formigas clicaram no coração. Eu digitei, isso não é uma democracia. Então saí do grupo. O que eu não sabia era que meu nome já estava arriscado ao lado de itens que eu não tinha concordado, incluindo, aparentemente, o carro do Brandon para Ava. Não sozinho. Um presente. Minha mãe disse depois que achava que seria romântico. Eu acho que ela achava que seria permanente. 2 meses antes do casamento, recebi uma carta registrada endereçada à família Brandon de um corretor de seguros que eu nunca tinha conhecido.
Era um pedido de alteração de apólice, adicionando Ava como condutora principal na minha apólice. Minha assinatura estava perfeita. Perfeita. Liguei para o número da carta. O corretor pareceu surpreso quando eu atendi. Ah, sua mãe disse que você estava ocupado e autorizou ela a assinar por você. Algo estalou na minha mandíbula. Ela não fez, disse eu. Mandei anular o formulário e adicionar uma nota, nenhuma alteração por terceiros, autorização do proprietário apenas pessoalmente. Depois disso, comecei a guardar tudo. Capturas de tela, mensagens de voz, fotos de papéis. Disse a mim mesmo que era profissional. Documentação reduz gaslighting, mas também era pessoal. Se eles iam me fazer parecer o vilão, eu manteria o roteiro. 3 semanas antes do casamento, minha mãe ligou chorando. Estou envergonhada, disse ela. Precisamos de 15 mil só para cobrir os últimos pagamentos. É o sonho da sua irmã. Minhas mãos estavam firmes no telefone. Sonhos têm orçamento. Ela parou de chorar. Você é fria. 2 semanas antes do casamento, meu pai mandou uma mensagem. Pelo menos leve o carro para exibir do lado de fora do salão. Vai ficar bonito nas fotos. Respondi, não. Ele digitou, depois apagou, depois digitou de novo. Não complique. Eu não respondi. Fui trabalhar. Conduzi grupos sobre limites saudáveis. Sentei com um adolescente cuja mãe usava a vergonha como coleira. Eu disse a ele: você não precisa ganhar respeito básico. Dirigi para casa em silêncio e ouvi minhas próprias palavras ecoarem. Na manhã do casamento, minha mãe ligou para checar como eu estava, o que na nossa linguagem significa checar o carro. Estarei lá na hora, disse eu. Traga os 2 controles, ela disse. Por quê? Perguntei. Ela riu alto e firme, caso um se perca. Não, no local, respondi. Um manobrista alcançou a porta antes que eu desligasse o motor. Kease, disse ele. Sem necessidade, falei. Eu mesmo vou estacionar. Ele pareceu confuso, mas se afastou. Coloquei o colpé na vaga do canto, nariz para fora, atrás de uma coluna, como se pudesse se esconder. Você conhece o resto da cena. Declaração no microfone. A frase daquele estranho caindo como um martelo, e eu congelado, sentindo cada sim que já disse apertando minha garganta como um nó de gravata muito curto. O fato de o estranho ter dito de novo significava que ela percebeu imediatamente. Eu também percebi. Não peguei o microfone. Fiquei de pé e deixei a sala me ver de pé. Isso foi suficiente para silenciar os murmúrios. Caminhei até o palco sem pressa. Calma é uma arma, se você escolhe usá-la. Parabéns, Ava. Olá, Léo disse no microfone, minha voz firme. Eu havia preparado um brinde. Guardaria para depois. Risadas leves, que morreram rápido. Correção rápida, acrescentei, olhando para minha mãe. Não vou dar meu carro de presente. O rosto da Ava caiu como uma cortina. O sorriso da minha mãe afinou até virar uma lâmina. Meu pai encarou seu copo d'água. Continuei. Amo minha irmã, disse eu. Verdade no jeito complicado que o amor pode ser verdadeiro. Mas meu carro é meu, pago por mim, registrado em meu nome, segurado por mim, não é recurso da família, não é dote, não é garantia. Meu. Alguém perto do bar tossiu. A mãe do Léo se endireitou. O estranho de terno cinza inclinou a cabeça, aprovando. Minha mãe alcançou o microfone. Eu dei um passo atrás. Não disse, não alto, mas firme. Ela congelou, ofendida. Brandon, disse ela, brilhante e frágil. Não transforme isso em um problema. Olhei para o DJ, depois para os alto-falantes. Você transformou em problema quando anunciou um presente que eu nunca aceitei, falei. Diante de 150 pessoas, a voz da Ava cortou o ar. Por que você está me envergonhando? Ela perguntou, brilhando de raiva. Por que você prometeu algo que não é seu? Respondi, baixinho. Isso é constrangedor. Ela engoliu. Você disse que ia ajudar, sussurrou, como se estivéssemos sozinhos.
Eu disse que estaria presente e respondi. E estou aqui. Minha mãe tentou outro ângulo. Ele é sempre tão literal, disse para a sala. Risos surgiram de duas mesas que não nos conheciam. Mantive meu rosto neutro. Tirei o celular do bolso e abri a pasta que havia rotulado como casamento. Levantei o aparelho para que a tela brilhasse. Em 12 de março, disse eu, um formulário de alteração de apólice foi enviado ao meu segurador. Minha assinatura foi falsificada. Em 2 de abril, um e-mail para o salão solicitava que eu fosse cobrado pelo saldo final. Em 10 de abril, uma locadora tentou passar meu cartão para um carro surpresa. Minha placa estava listada. Eu não estava gritando, estava ouvindo. O tom que uso quando o crítico interno de um cliente tenta reescrever os fatos. O tom que minha mãe odeia. Bloqueei as alterações. Contestei as cobranças. Configurei minhas contas para exigir meu rosto como autenticação. Isso não deveria ser necessário com a família. Olhei para meu pai. Ele desviou o olhar. Um murmúrio percorreu a sala como uma pequena onda quebrando. Léo se mexeu, então se levantou pela metade. Eu não sabia de nada disso, disse ele, mãos abertas. Eu não pedi o carro dele. Foi a primeira coisa que ele fez que me fez gostar dele. O estranho de terno cinza finalmente falou novamente. Bom, disse. Continue sem pedir. Alguns convidados riram, aliviados com a válvula de escape. A voz da Ava diminuiu. É só um carro, disse, a dor se transformando em veneno. É só dinheiro. Você tem. Ali estava. A crença central. Aproximei-me do microfone. Não se trata de um carro, disse. É sobre consentimento. É sobre propriedade. É sobre a maneira como nossa família confunde generosidade com obrigação e silêncio com permissão. Minha mãe exalou pelo nariz. Você está dramatizando, disse. As pessoas estão assistindo. Assenti. Estão, respondi. Por isso estou sendo claro. Virei-me para a Ava. Desejo a vocês um casamento cheio de sim, que vocês dois concordem, disse. Hoje à noite, minha resposta é não. A sala ficou em silêncio. Não de raiva. Algo diferente. O momento do comportamento termina. Entreguei o microfone ao DJ, não à minha mãe. Desci do palco e essa parte importa. Passei pela minha mesa sem pegar minhas chaves, sem olhar para a porta. Fui até Léo, apertei sua mão e disse. Aproveite a noite. Ele assentiu, atônito, mas grato. Ao passar, ouvi. Mãe, ela sibilou. Vamos conversar depois. Não vamos, respondi. Isso ainda não foi catarse. Era o estalo, a ruptura no padrão, o primeiro suspiro depois de anos segurando a respiração. Levaram cerca de 7 minutos para o primeiro grupo de mensagens acender. Isso não era necessário, digitou a tia Mara. Você humilhou sua irmã. Coloquei o celular no modo avião e deslizei-o sob meu prato. Fiquei. As pessoas assumem que você vai embora depois de impor um limite. Eu não fui embora. Dancei com os filhos dos primos. Aplaudi o bolo. Brindei com água. Entreguei ao DJ uma versão revisada do meu cartão de discurso e pedi que lesse apenas a primeira linha durante o jantar. Ele leu. Para Ava e Léo, escolham-se nos dias comuns. Caiu limpo. O estranho de terno cinza me encontrou perto da estação de café. De perto, ela tinha a atenção alerta que advogados e enfermeiros de trauma compartilham. Sou a Renê, disse. Amiga da mãe do noivo. Advogada de patrimônio. Sorri. Brandon, disse eu, hipócrita de limites profissionais. Ela sorriu. Você lida bem com isso. Sua mãe não vai achar. Ela raramente acha, respondi. Os olhos de Renê suavizaram. Se precisar de uma consulta sobre rumores de tutela, procuradores, assinaturas falsificadas, me ligue. Ela me passou um cartão. A manchete dizia, bens são limites com papelada. Quando finalmente saí, caminhei até o canto mais distante do estacionamento. O carro estava onde eu o deixei, o luar refletindo a curva do capô.
Uma fita branca fina havia sido amarrada ao espelho lateral, ideia de alguém de fofo. Desamarrei e coloquei cuidadosamente no banco do passageiro. Então tranquei as portas, conferi a maçaneta 2 vezes e dirigi devagar para casa. A manhã chegou com sol forte e uma enxaqueca de notificações, 27 chamadas perdidas da mãe, 11 do pai, 6 de números desconhecidos, geralmente parentes que acham educado bloquear números. As transcrições das mensagens de voz eram um museu de táticas. Culpa. Você arruinou a noite dela. Minimização. Isso saiu do controle. Ameaças. Nos vemos no tribunal por causa do documento do carro. Manipulação sem sentido. Se você ama sua irmã, vai consertar isso. E a minha revisão favorita, nunca dissemos que você daria o carro. Era simbólico. Preparei café, abri o notebook e criei uma nova pasta, pós-casamento. Arrastei para dentro as capturas de tela. Fiz uma anotação para ligar para René. Na segunda-feira, escrevi 2 e-mails. O primeiro, para o meu segurador, confirmar. Nenhuma mudança de apólice. Verificar se todos os alertas permanecem ativos. Observação: não aceitar autorizações verbais. A resposta chegou em menos de 1 hora, confirmado. Adicionado aviso: alterações somente em pessoa. O segundo e-mail foi para o meu banco: bloquear tudo que envolva transferências externas. Exigir autenticação por voz e presença em agência para novos beneficiários. Eles ligaram para confirmar. Fui até lá à tarde, sentei com um caixa que parecia exausto e garanti que nenhuma emergência familiar pudesse reabrir minhas contas. Ele disse: queria que mais gente fizesse isso antes, e não depois. Eu também respondi. Ao meio-dia, meu pai apareceu na minha porta sem mandar mensagem. A chave antiga não funcionou. Ele bateu como um vizinho. Abri, mas não o deixei entrar. Ele soltou o suspiro que usa quando o assunto é dinheiro. Filho, começou, eu sei que ontem foi tenso. Fiquei em silêncio. Ele se remexeu. Sua mãe passou dos limites, admitiu, apressando-se em completar, mas você não precisava ter dito não. Interrompi. Ele engoliu em seco, visivelmente desconfortável. Ela fez uma promessa usando a minha propriedade em público, corrigi. Eu a corrigi em público. Ele esfregou o rosto. A Ava está arrasada. A Ava é adulta. Respondi. Ela pode ficar arrasada sem o meu carro. Ele desviou o olhar para uma gravura emoldurada no corredor, a única arte em que já me permiti gastar. Sempre houve uma distância entre o que você é capaz de fazer e o que está disposto a fazer, disse, como se tivesse ensaiado a frase no carro. Acho que essa é a sua linha. Confirmei. E vai continuar sendo. Ele tentou negociar. Você poderia, pelo menos, ajudar com uma das faturas? Balancei a cabeça. Ele usou o clássico. Somos família. Exatamente, respondi. Ele saiu soltando um longo suspiro e murmurando, você vai se arrepender disso. Fechei a porta e senti o silêncio se expandir. Ainda não era paz, era espaço. A primeira tentativa presencial da minha mãe veio naquela mesma noite. Ela não bate, ela anuncia. Abre a porta, chamou, com a voz forçada e alegre. Destranquei só o trinco de cima e deixei-o de baixo. A fresta bastava. A maquiagem dela estava impecável, como se esperasse ser fotografada. Ainda dá tempo de consertar isso, disse. Basta postar que você surpreendeu a Ava com um carro compartilhado, e cuidamos da papelada depois. Não. Respondi. Ela piscou, incrédula. Você está me punindo. Estou me protegendo. Falei. Ela bufou. Você soa como seus clientes. Queria que você ouvisse como eles ouvem. Respondi. Agora, por favor, feche a porta com cuidado. Mais tarde, ela mandou uma nova tática por mensagem. Vamos ter uma reunião de família domingo. Esteja lá às 14 horas. Respondi, não participo de reuniões cujas decisões já estão escritas. Minutos depois, ela mandou uma foto de um bloco de anotações com o título pauta. Linha 1, carro.
Linha 2, limites, sublinhado. Ri sozinho na cozinha e foi como uma dobradiça abrindo dentro de mim. No domingo, em vez de ir à reunião, peguei o carro e fui dirigir. Estradas vazias, janelas semi-abertas, motor ronronando. Num semáforo, uma notificação deslizou na tela. Número desconhecido, estamos vigiando suas placas. Tirei uma foto da mensagem e encaminhei para Renê com uma linha. Isso é extorsão? Ela respondeu, é estupidez. Documente tudo. Venha na terça. Naquela noite, tia Mara postou no Facebook. Algumas pessoas esquecem quem pagou pela educação delas. Alguns amigos da família comentaram apoiando de forma vaga. Eu digitei, apaguei, digitei de novo e não postei nada. Silêncio é difícil. Mas também é estratégico. Na terça-feira, no escritório da Renê, entreguei uma pilha organizada de documentos. Ela folheou, assentiu e disse: Você tem sido a carteira da família. E eles confundiram acesso com o direito. Podemos tornar isso legalmente inconveniente. Palavras que eu não sabia que precisava ouvir. Ela redigiu uma carta, notificação de cessar e desistir. Tentativas não autorizadas de modificar seguro, título ou contas. Difamação. Assédio. Ela enviou cópias para meus pais, para a Ava e, a meu pedido, para a cerimonialista do casamento, a mesma cuja assistente havia tentado pegar minhas chaves emprestadas para a foto da fuga romântica. A cerimonialista respondeu imediatamente: pedimos 1000 desculpas. Estávamos apenas seguindo instruções da sua mãe. Renê enviou uma segunda carta. A cerimonialista devolveu a taxa de serviço. Pequeno gesto, mas perfeito. Enquanto isso, minha vida foi ficando mais silenciosa. A recepcionista do meu consultório parou de receber ligações urgentes da minha mãe entre 9 horas e 10 horas da manhã. O porteiro aprendeu 3 rostos e uma regra: nada de entregas de amigos da família. Meus filtros de e-mail começaram a capturar automaticamente mensagens com assuntos como perdão, dever e seja razoável. Eu não configurei esse último, ele simplesmente apareceu. E deixei. Então algo que eu não esperava aconteceu. 2 primos me procuraram em particular. Vi o que aconteceu, escreveu um. Minha mãe tentou abrir um cartão de crédito no meu nome quando fiz 18 anos. Eu disse não. Ela ainda fala disso todo dia de ação de graças. A mensagem do outro foi mais direta: me ensina a colocar limites assim. Respondi: comece pequeno. Repita. E não explique mais do que você gostaria que fosse citado depois. Ele mandou um emoji rindo e escreveu: típico de terapeuta. Digitei sim, apaguei e mandei só um joinha. Uma semana depois do casamento, Ava postou uma foto em preto e branco da noite com uma legenda longa sobre libertar-se da negatividade. Um amigo comentou: seu irmão é tão tóxico. Ava curtiu. Olhei para a tela, senti o velho peso no peito se dissolver, larguei o celular e fui preparar uma sopa de lentilha. Nem tudo merece resposta. 2 semanas depois, minha mãe tentou a opção nuclear, ligou para minha recepcionista tentando agendar uma sessão de emergência familiar comigo como terapeuta. Ele tem horário na quarta às 16h30, ela cochichou. Minha recepcionista já sabia. Ele não atende família. Mas isso é diferente, insistiu minha mãe. Não, não é. Pedi para bloquear o número dela por um mês. Rimos disso depois, riso leve, de alívio. 3 semanas depois, a carta começou a fazer efeito. O agente do seguro me enviou um e-mail. Recebemos sua notificação legal. Seu arquivo foi marcado. O funcionário do Detran, que já havia tolerado 2 tentativas de mudança de titularidade, adicionou uma observação: o proprietário deve estar presente com o documento de identidade. Sem exceções. Renê me copiou na resposta. Assunto: portões fechados. O silêncio, então, virou algo real. Comecei a dormir como alguém que não precisa manter um ouvido atento ao próximo incêndio. Corri, li, trabalhei. Comprei um novo abajur para o consultório, alinhei a cúpula e decidi que ela ficava melhor um pouco torta. Houve perdas, claro. Os jantares de domingo desapareceram por escolha minha, mas ainda deixaram um vazio na forma das coisas.
As mensagens do meu pai ficaram curtas, espero que esteja bem. Depois, nada. Minha mãe migrou para o palco público, fotos com legendas como família é sacrifício. Uma amiga do colégio comentou, fala tudo. Eu silenciei. Mas também houve ganhos. Passei a ver meus pacientes de outro modo, não de longe, mas ao lado da mulher que decidiu pular a ligação semanal com a mãe sem precisar se justificar, do homem que disse não assinar mais o terceiro contrato do irmão, da adolescente que disse à tia sem abraços no churrasco e manteve o limite quando a tia riu. Eu disse a todos, de verdade, estou orgulhoso. Uma noite, ao estacionar, vi uma pequena marca de mão na janela do motorista. Crianças adoram coisas brilhantes, adultos também. Limpei a marca com a manga e percebi que não me sentia mais protetor de forma tensa, como quem espera o ataque. Me sentia protetor como alguém que, finalmente, é dono da própria vida. Guardei o cartão da Renê na carteira. Nunca precisei usá-lo de novo. Saber que podia já bastava. Um mês depois do casamento, Léo pediu para tomar um café comigo. Lugar iluminado, distância segura da minha mãe. Ele chegou cedo, mãos nos bolsos. Obrigado, disse. Pelo quê? Por traçar um limite. Eu não sabia dizer não para sua mãe. Assenti. Ela tem prática. Ele suspirou. A Ava está aprendendo, devagar. Não pediu dinheiro nem o carro, só recomendações de livros sobre limites. Listei 3 e acrescentei, e terapia. Não com você, ele riu. Não comigo. 2 noites depois, Ava mandou mensagem. Estou com raiva. Meu primeiro impulso foi pedir. Estou tentando mudar. Não vou mais falar do carro. Respondi, obrigada. Quero que você seja feliz. As pessoas não mudam como nos filmes, mudam como dobradiças antigas. Mas escolhas melhores existem. Eu fiz uma. Talvez ela também faça. Minha mãe e eu não nos falamos. Ela mandou um e-mail sobre respeito e o verdadeiro significado de família. Arquivei. Manutenção, não crueldade. Não sei. É apenas preservar o acesso ao meu próprio sistema nervoso. Ainda ouço a frase pública dela: Brandon está presenteando o carro de luxo. E a resposta da estranha ecoa na memória: tente tomar os bens dele de novo e perder aos seus. A verdade escondida ali continua viva. Meus bens vão além do dinheiro. São tempo. Atenção. Paz. Meu sim. Uma moral simples: amor sem consentimento é controle, a ajuda sem limites é dano. Posso escolher para onde meus recursos vão e suportar a decepção sem precisar salvar ninguém. Dirijo meu próprio carro de volta para casa e durmo em paz. Fico com o cupê, com o consultório, com meus domingos. Ninguém mais tenta pegar minhas chaves nem girar o que não lhes pertence, pelo menos, não sem ouvir uma resposta. Se você é a pessoa estável da família, lembre-se, fechar a torneira que outro deixou aberta não é egoísmo. É responsabilidade. A fita do casamento ainda está no porta-luvas, um pequeno laço. Não o que recusei, mas o que escolhi manter. Limites não são dramáticos, são frases calmas, repetidas. Não tem uma só sílaba. Funciona. E isso basta. Escolho os dias comuns que prometi. Escolho a mim.